Olá a todos, bem-vindos de novo ao Dice Talks, uma iniciativa da Associação Dice Cultural que vos traz grandes entrevistas às principais personalidades do mundo dos jogos de tabuleiro, num formato casual e divertido que já estão habituados. Na Dice Talk convidamos uma personalidade do mundo dos jogos de tabuleiro para vir partilhar connosco e convosco a sua paixão e visão deste hobby que todos nós adoramos. O meu nome é João Silva e hoje tenho o enorme prazer de estar a falar, talvez, com um dos convidados mais antigos da história das entrevistas da Dice Cultural, fazendo parte da sua história já desde 2018. Bem, ao clicarem este vídeo, vocês já viram o nome, já viram a foto, muitos de vós já sabem quem é, não é? Mas para quem ainda não conhece, conhecido criador de conteúdos escritos e no YouTube, nesta área, através do seu canal e blog Os Jogos no Tabuleiro, um investigador na Universidade de Coimbra para o tema de Serious Gaming, aplicado a processos de planeamento participativos e colaborativos. É também o conhecido criador do grupo de board games de Leiria. Quem é quem é? Miquel Sousa, como estás? Muito obrigado por teres aceito o nosso convite de participar no Dice Talks. Muito obrigado eu por vir aqui novamente. Isto acho que já é a nossa terceira interação, não é? Desde uma presencial num encontro que fizemos na altura em Lisboa, depois aqui já no podcast também e agora novamente contigo. Prazer estar aqui. Muito bem. O primeiro foi o Scuba Dice. Exatamente, foi aí. Não é? Havia uma Exato. piscina lá perto Muito e bem. tudo. Exato. Eu não tive a oportunidade, mas já ouvi falar muito bem sobre esse evento, da forma como foi conduzido e como foi inovador também na altura. Olha, vamos revisitar esse momento também durante a nossa conversa de hoje. Até porque depois de uma introdução destas, eu pergunto-me se será uma boa forma de simplificar a apresentação deste teu perfil e de todas as diferentes componentes que referi, apenas apresentando como um especialista do ou um especialista em metajogo. O que achas? Pois não sei. Provavelmente essa descrição está até no blog e no canal do YouTube, não é? Eu coloco lá isso, o espaço dedicado ao metajogo. Isso tem é historicamente localizado na altura em que aquilo foi criado. Porque na altura o que existia de conteúdo em Portugal era muito apenas o unboxing ou a review convencional, e eu achei que podíamos fazer assim umas coisas um bocadinho diferentes e começar a levantar outros temas. E começar a fazer conteúdos de outra maneira. Por exemplo, o tipo de representações que os jogos faziam, as ideias que passavam, as ideologias, todo o lado social, e depois também, foi uma coisa que foi crescendo, foi esta dita aplicação dos jogos a outros tipos de contextos que levam à gamificação, aos serious games e todas essas coisas. Portanto, sim, mas não só. Boa, muito bem. Olha, então eu proponho-te se calhar começarmos pela área do Serious Gaming. E para quem nos está a ouvir pela primeira vez sobre este tema do Serious Gaming, como é que defines o que é Serious Gaming, a tua área de investigação? É uma definição algo polémica que levanta sempre algumas questões. Porque depois, quando nós dizemos serious games, então e os outros jogos não são serious? Obviamente são serious. Existem muitas definições. Há uma que eu gosto muito, que é, por exemplo, chamar orthogames. Isto é uma definição que vem do Elias e do Garfield, do Richard Garfield, que são aqueles jogos que são mais convencionais, em que nós temos um princípio, um meio e fim, condições de vitória, de final, e acima de tudo são feitos para entretenimento. Os serious games são os outros jogos, ou uma parte dos outros jogos, em que inicialmente nós concebemos alguns objetivos para além desta coisa do entretenimento. Ou seja, e quando falamos de entretenimento também é uma definição complicada, porque isto parte do princípio que todos os jogos devem gerar algum tipo de entretenimento que normalmente leva ao fun, ou à diversão. O que não é verdade. Isto não é necessariamente verdade. Os jogos não têm que ser todos divertidos, acima de tudo têm de gerar experiências. E mesmo naquilo que nós chamamos uma experiência divertida num jogo, nós temos, por exemplo, momentos de preocupação, de tensão, de medo, e é isso que cria toda a experiência que depois leva, se calhar, a um desencadear final que é de diversão, ou não. Mas acima de tudo a experiência. Mas quando nós pensamos num serious game, estamos a pensar que o jogo nos vai dar um tipo de experiência que vale não só pela parte de entretenimento, que tem que ter esse envolvimento, o que nós definimos por engagement, mas é obviamente uma palavra que não é portuguesa, podemos
usar envolvimento ou cativação, mas o jogo, ao ter essa cativação e esse envolvimento, tem de chegar a outros objetivos. E é por isso que normalmente quando construímos um serious game partimos dos objetivos aos quais queremos chegar. E eles podem ser tão variados e o mais comum é aplicar na educação. E é aí que, se nós pesquisarmos sobre serious games, vamos encontrar a maior parte das aplicações. Por exemplo, vamos fazer um jogo em que as pessoas se divirtam a jogar e no final aprendam matemática, português, história, geografia, o que quer que seja. Ok. No meu caso específico, quando eu aplico estes jogos a processos de planeamento urbano ou planeamento territorial, que é um pouco mais abrangente a minha área, por exemplo, pode lidar com questões ambientais, com questões de localização de infraestruturas, sistemas de transporte, novas zonas urbanas, o que for. Acima de tudo, é para que os participantes venham então participar neste processo, para não ser uma coisa decidida do topo, mas poder ser decidida também de baixo para cima, em que possam introduzir as suas ideias, ou seja, aquilo que nós temos nos jogos, que é a tomada de decisão do jogador que influencia o sistema de jogo, coisa que nós vamos buscar aos jogos de tabuleiro modernos, não é? Não tem aqui o fator aleatório em que a decisão não houve, foi qualquer coisa que um dado determinou uma carta. Não, aqui é o utilizador vem dar o seu input, a sua contributo, o sistema resolve todos estes contributos e dá um resultado. E no caso dos serious games para planeamento urbano, este resultado é, por exemplo, uma tomada de decisão coletiva, que é uma coisa que é difícil acontecer de outra forma. Ou seja, um serious game aplicado a isto pode servir para explicar uma ideia complexa urbana, pode servir para recolher as opiniões como um modo de cidadania participativa para ter então planos mais inclusivos e mais colaborativos. Portanto, Serious Games é normalmente um jogo que é criado especificamente ou adaptado, também pode ser adaptado a um jogo já existente, para atingir objetivos, mas tem de ser divertido, tem de ser não divertido no sentido muito estrito, mas tem de ser uma coisa que cativa as pessoas para continuar a fazer aquilo e para sentirem que tiveram um bom momento e um momento dito produtivo ou útil. O que é diferente, por exemplo, depois de gamificação. Mas isso é depois outra conversa. Outro tema. Ok, obrigado por clarificares e por termos criado essa baseline. Tu lançaste recentemente uma nova área no teu canal, vou-lhe chamar uma nova área, onde procuras explorar os conteúdos, as mensagens e as ideologias que estão no mundo real e que alguns jogos incluem. Até agora já falaste, por exemplo, do Arte Nova, Terraforming Mars, o Ano 1800 e falaste de um que me é particularmente querido, que é o Obsession, que eu ainda estou à espera. E, portanto, Pedro Rebelo, se estiveres a ouvir, olha, um grande abraço, estou à espera ainda. Por outro lado, através do Serious Gaming, procuras a utilização de elementos e mecânicas dos jogos de tabuleiro para ajudar à resolução de problemas reais ou em outros contextos que não os dos jogos de tabuleiro, não é? E onde é que eu quero chegar com esta introdução? Se os jogos de tabuleiro são uma transformação lúdica dos problemas da vida real, não é? Como gerir recursos, o planear, o ter de tomar decisões, e sabemos que há alguns jogos até que parecem um emprego, não é? Tens que estudar e parece quase um trabalho. Qual é que tu achas que é, então, o secret ingredient que faz com que, para além de uma pessoa ter que trabalhar, ainda haja interesse em jogos, para procurar os jogos, em vez de fugir deles e do trabalho que eles dão, não é? Qual é que é o secret ingredient? O ingrediente secreto não é um ingrediente, são muitos ingredientes. Muitos, ok. E são os perfis das pessoas. Porque nós todos existem várias publicações, eu tenho tentado dar também o meu contributo nesta área, de que nós, quando jogamos jogos, manifestamos perfis de comportamento. Não tem de ser, e normalmente os perfis depois podemos tipificar em muitas coisas, e agora assim de um modo muito simples, podemos ir para modelos de 3, ou de 7, ou de 20, ou de 30 perfis, existem muitos, mas normalmente nós temos algumas pessoas, assim simplificando, que gostam mais, por exemplo, de resolver o problema. Resolução de problemas. Outros que gostam muito de sentimento de progressão, de ter mais. Outros gostam de criar coisas no jogo. Outros gostam de ganhar aos outros. Outros gostam de colaborar e do aspecto social. Portanto, podíamos ir aqui e alargar a muito mais coisas. Portanto, nós quando jogamos jogos procuramos experiências. E por isso é que um mesmo jogo pode não agradar a toda a gente. E não vai agradar de certeza. Porquê? Porque proporciona diferentes experiências. E nós, como seres sociais e com uma capacidade cerebral tão grande, nós passamos por processos de evolução e de aprendizagem. E um deles é a infância. E nós, na infância, somos muito dados a jogar e temos
na infância a inconsciência de ter a liberdade para criar mais coisas de um modo mais livre que vamos perdendo à medida que vamos sendo adultos e que outras partes do cérebro se vão desenvolvendo e vamos ganhando outras preocupações e outra consciência. E quando nós jogamos este tipo de jogos, uma parte da nossa infância vem ao de cima. E esse aspecto criativo também surge e de interação entre as outras pessoas. E depois isto misturado com o tipo de experiências que o nosso perfil gosta, ou no caso dos jogos de tabuleiro, por serem jogos normalmente coletivos, embora possamos jogar a solo, não é? O efeito social e de grupo, porque somos também animais sociais, também emerge. E tudo isto gera experiências que nós podemos valorizar e que nos cativam, porque nós gostamos de progredir. Provavelmente também o nosso cérebro de caçador-recoletor, que ainda está lá, não é? De ter que sobreviver num mundo adverso de constante competição e de ter recursos para sobreviver, não é? Todas essas coisas ainda lá estão, porque o nosso cérebro ainda não evoluiu tão depressa quanto a tecnologia, não é? Ainda, não passou assim muito tempo. O hardware ainda não acompanha o software. Exato, exato. E todas essas coisas ainda nos influenciam imensamente, e por isso é que nós lidamos, por exemplo, com objetos, e os objetos nos acabam por fascinar também tanto nos jogos ditos de tabuleiro. Portanto, eu diria que é a nossa personalidade, as nossas preferências como seres inteligentes capazes de criar uma personalidade diferenciada, mas também o nosso efeito coletivo e as dinâmicas de grupo que estas coisas suscitam, e depois nós vamos gostar destas experiências, uns mais de umas, outros mais de outras, e depois isto acaba por cativar as pessoas. Não sei se isto foi um bocado confuso, mas é uma área de facto confusa. Não é fácil, é uma área profunda e não é de fácil acesso, mas é curioso que tenhas trazido o tema do perfil, ou que tenhas referido, porque de facto eu encontrei uma definição tua de perfil de board gamer, um bocadinho diferente no sentido em que estava construído de outra forma. Vê lá se reconheces. Board gamers, portanto, em média, uma idade entre 30 a 40 anos, são pessoas que estão no mercado de trabalho, que lidam todos os dias com computadores e que, por isso, procuram experiências sociais e analógicas nos seus tempos de lazer. Pergunto-me se, ao dia de hoje, mudarias ou acrescentarias alguma coisa a esta definição. Agora, estou curioso onde é que está isso escrito, algures. Deve estar para aí. Isso não foi propriamente eu que inventei. Isto é algo que nos diz a literatura nesta área e outras pessoas que têm estudado isto mais profundamente. E eu até recomendo o Board Games as Media do Paul Booth, que é um livro muito bom e interessante e é acessível. Está em inglês, mas é acessível. Nesta área é uma coisa recente. Nós se fizemos e estamos a falar de board gamers e de jogadores que se dedicam ao jogo de hobby, principalmente aos jogos que nós gostamos, aqueles que tu tens aí atrás e que normalmente eu costumo ter atrás de mim, mas hoje não estou no sítio onde eles estão. E esse perfil é muito específico, não é o perfil genérico da população global, é muito específica dos jogadores de hobby, que são aqueles que assumem os jogos como um hobby, como um passatempo no qual querem investir e querem aprender e acabam por comunicar dentro de uma linguagem própria. Esse perfil, a literatura vai-nos mostrando isso, que de facto tendem a ser homens, problema que ainda temos com o facto de igualdade de género, caucasianos, questões étnicas também, ainda não é tão alargado como deveria ser e devia ser representativo da população. Portanto, isto são problemas. Agora, coisas específicas que eu não acho que sejam problemas, que é a idade. Isto já se explica então por questões sociais e económicas, normalmente também sociais de problemas, porque normalmente são pessoas ditas com privilégios que puderam estudar, porque apesar da educação ainda ser livre, ainda é visto como um privilégio, porque se estivermos num certo contexto social é mais difícil progredir nos estudos do que outros. Normalmente são pessoas que têm acesso à tecnologia, que já estudaram para além do ensino universitário ou o ensino universitário, que trabalham normalmente na área das tecnologias ou no ensino também. Também há uma grande forte presença de pessoas ligadas ao ensino e à investigação, para além das tecnologias digitais. Porque os jogos com os nossos cubos também é tecnologia, só para dizer isso. A tecnologia não é toda digital. E normalmente é um padrão. E costuma-se dizer que isto é um fenómeno da pós-digitalização. Que é, se nós repararmos este grupo, ou esta faixa etária onde provavelmente nós nos ensinamos os dois, é um grupo que tem acesso a recursos, já tem alguma capacidade de poder de compra, está relativamente bem instituído numa carreira, ou já tem uma carreira em que trabalha há alguns anos
quase diariamente com computadores, ou seja, os computadores esmagaram-nos quase. Isso a mim aconteceu-me, por exemplo, quando comecei a trabalhar no ramo de engenharia civil. Era muitas horas de computador por dia para acompanhar todos os processos. E foi isso que me levou a jogar já mais jogos analógicos. Mas eu sou apenas um exemplo, isto não serve de extrapolação. O que eu estou a dizer é com base de estudos que foram feitos. Normalmente são pessoas que passam muito tempo com a tecnologia e depois já estavam habituados a jogar jogos digitais. Ou seja, os jogos já estavam na nossa gênese. Em crianças já os jogámos e já os jogámos depois como jovens adultos ou como adolescentes e até, se calhar, muitos também na nossa vida académica e universitária, onde tínhamos mais tempo eventualmente para jogar. Portanto, os jogos para nós não são novidades, especialmente os jogos complexos. Nós estamos habituados a eles. Portanto, e quando entramos no mercado de trabalho e começamos até às vezes a desconectar das nossas relações sociais por razões familiares, porque nos deslocamos por outros territórios, nós começamos a valorizar cada vez mais esta socialização direta, desconectados da rede que está massivamente sempre à nossa volta, estamos sempre conectados à rede e isto passa a ter um valor próprio. E passamos a valorizar estes momentos, já começa a não ser isto digo eu, e acho que vão mais ou menos concordar, não é propriamente uma quantidade muito grande de horas de jogo que se dedica a um jogo, mas é aquele período que por vezes nós até reservamos durante a nossa semana como aquele período, aquele momento para irmos jogar os nossos jogos com outras pessoas dentro do hobby e acabamos por criar relações e depois tem o valor das relações sociais que se criam dentro do hobby, que são também relações de amizade que nós criamos numa época da nossa vida, não sei se concordas, em que é mais difícil fazer amigos. E aqui é mais fácil. E depois, normalmente as gerações posteriores já não estão neste grupo, não se integram porque não passaram por este mesmo processo que estas gerações passaram. Por isso é que nós não vemos pessoas com cerca de 60 anos a jogar tanto como pessoas com 30, 40. Normalmente é esta a interpretação que se faz disto. Não sei se concordas. Boa, boa. Não, é interessante, e se calhar todos nós que estamos a ouvir, estamos a pensar de facto qual é o momento meu da semana em que eu costumo dedicar. Se calhar temos todos aquele grupo de board games que se encontra periodicamente em alguns momentos da semana. Eu sei que também tu és fundador de havemos de falar sobre isso também, e é interessante que tenhas trazido de facto esse tema, porque ainda dentro do ponto de vista do perfil, falaste há pouco que as pessoas gostam de jogos diferentes porque também os jogos proporcionam experiências diferentes e cada um tem os seus gostos. Sim, toda a gente conhece exemplos de jogos que gosta e outros que não gosta, e ouve as outras pessoas a dizer eu não gosto nada desse jogo, e tu pensas, mas este jogo é tão fixe para mim, não é? Porque é que a outra pessoa não gosta? De facto há diferenças. O que te queria desafiar também seria, para além dos gostos, para além destas condições mais socioeconómicas dos perfis, acreditas que existe, e eu sei que se calhar não é a tua área, mas qual é a tua opinião? Acreditas que existe algum perfil psicológico, alguma característica psicológica que seja transversal ou tendencialmente presente nas pessoas que jogam de forma menos casual? Não sei, por exemplo, introvertido, extrovertido, algo desse género. Achas que existe alguma coisa? Eu acho que nessa perspectiva não do introvertido e do extrovertido. Foi um exemplo, só para... Não me parece que seja por aí, mas parece-me que há uma coisa necessária, que é a vontade de aprender, de querer aprender. E não é por acaso que depois nesses perfis nós temos pessoas da área do ensino e da área das tecnologias, porque são normalmente duas áreas de trabalho onde temos que estar constantemente a aprender e sempre a atualizar-nos. Um dos problemas e principais barreiras, que também está mais ou menos identificado para trazer pessoas para o hobby dos jogos de tabuleiro, é a barreira da aprendizagem do novo jogo. Nós sabemos quão difícil é digerir um livro de regras, quão difícil depois é explicar. Só o tempo de explicação afasta imensas pessoas. E eu diria que isto é uma das coisas que normalmente quase todos temos em comum, independentemente do tipo de jogo que gostemos. É a nossa disponibilidade para aprender um jogo novo e para explorar esse jogo. A razão pela qual nos leva a não estarmos sempre a jogar os mesmos jogos. Que é uma coisa que não acontece, por exemplo, para quem se dedica ao xadrez ou quem se dedica, por exemplo, ao Magic the Gathering. Dedicam simplesmente a um sistema de jogo e continuam sempre a jogar aquele sistema de jogo. No nosso caso, quando nós alargamos aqui aos chamamos de jogos de hobby, nós normalmente, mesmo que gostemos de jogar mais um jogo que outro, ou joguemos mais, nós estamos sempre muito abertos a novos tipos de jogos. Pois. E eu diria que isto é uma das características essenciais e por isso é que, por vezes, nós temos dissabores
quando queremos levar os jogos a outros públicos. Porque é preciso termos consciência que há pessoas que não querem gastar o seu tempo a aprender novos jogos. Isso é suficiente para não quererem jogar. E temos de perceber isso também. Porque, e ainda por cima, na sociedade em que vivemos, em que o tempo é escasso, e nós tentamos sempre maximizar o nosso tempo para aquilo que gostamos, se a pessoa vai passar por um processo que não gosta, que lhe é quase traumatizante, ela não vai fazê-lo. E, portanto, é preciso termos consciência disto. Não vai correr bem. Vai correr mal. Por melhor que o jogo seja, não vamos conseguir ultrapassar aquela barreira. Ok. Dirias que, quando falas do interesse em aprender coisas novas, a característica poderá ser, então, curiosidade intelectual? Eu diria que sim. Aprender mais. E ela poder... Depois também temos o efeito grupo. O efeito grupo também funciona aqui muito bem. Que é, nós depois temos vários níveis. É como os perfis. Nós, nos perfis de jogadores, nós não somos só um achiever, ou lá o que seja. Nós temos percentagens de todos. Não é um absoluto. Aqui também, eu diria que há várias percentagens da capacidade de aprendizagem. Por exemplo, eu ao longo dos anos, isto começa a ser absurdo, eu tenho até algum prazer em ler livros de regras, mesmo que não vá jogar o jogo. Isto pode parecer absurdo, não é? Quando é provavelmente aquela parte mais chata do processo. Mas há outras pessoas que não têm paciência nenhuma para ler os livros, mas já têm paciência para ouvir alguém explicar. E há outros que têm um nível ainda mais reduzido, que só estão disponíveis para aprender enquanto jogam. E isso só depois funciona com um certo tipo de jogos. Provavelmente mais simples e mais party games. Portanto, nós temos aqui doseamentos diferentes daquilo que é esta suposta curiosidade intelectual, e depois também se relaciona com o mídia, com o meio pelo qual nós aprendemos, e que também se relaciona com o nosso perfil, se nós somos mais de ler, ou mais visuais, ou mais de interação social, todas essas coisas. Tenho vários exemplos de pessoas que dizem: não, eu não consigo ler livros de regras, eu vou ao YouTube e vejo um autoplay. E portanto, também, se estivermos a falar de perfis tipo, eu consigo idealizar duas ou três pessoas que são aquelas que, quando é preciso ler regras, olha, não sei quantos, tu já leste, não é? Explica-nos lá. E, portanto, depositam a confiança nessa pessoa que não se importa de ler e não se importa de explicar, que é não só o ler, não é? Ter facilidade em aprender o jogo, mas é também o que gostar depois de explicar a um grupo novo, pessoas conhecidas ou não. Portanto, isso é toda uma arte de como explicar um jogo. Eu, por acaso, tenho um artigo que está para ser, entretanto, sobre um processo de como ensinar a explicar jogos para processos de formação. Interessante. Há de ser em breve. Fica aqui o tease. Onde é que depois poderemos encontrar esse artigo? Irás partilhar nos teus canais, não é? Irei partilhar, e isso há de sair numa nova revista que, aqui em Portugal, que é internacional, mas é baseada em Portugal, sobre jogos para objetivos sérios. Portanto, isso há de sair, entretanto. Depois eu divulgo. Boa. Muito bem. Ficaremos à espera. Olha, há 4 anos atrás, o Marco Silva, o presidente da DICE, na altura num vídeo, ele idealizou um comitê ao qual chamou o Estado da Nação dos Jogos de Tabuleiros. Algo que se reuniria periodicamente para comentar isso mesmo, o Estado da Nação dos Jogos de Tabuleiro. Não sendo isto um convite oficial ou formal, eu acredito que se alguma vez existisse um comitê de Estado da Nação dos Jogos de Tabuleiro, tu serias uma presença obrigatória em qualquer comitê dessa natureza. Olha, mas gostava sim, com algum do nosso tempo ainda disponível, que pudéssemos te ouvir sobre a tua visão do Estado da Nação então para 2022. Mas para que este tema não seja assim muito aberto, vou tentar direcionar para alguns subtemas, não é? Eu sei que tu és fã da teoria das sociedades em rede do sociólogo Manuel Castells e que, citando, diz que através das tecnologias de informação estamos a criar sociedades extra ou não limitadas aos seus locais de residência. Em 2018 acreditavas que esta teoria era uma boa forma de explicar os fenómenos culturais, de criação de conteúdos, de grupos, de comunidades na área dos jogos de tabuleiro e não só, também para outras áreas. Passaram-se 4 anos, entretanto as plataformas digitais, os social media evoluíram por caminhos que se calhar ninguém esperava. Como é que tu vês essa evolução ao dia de hoje e qual é a tua previsão para os próximos anos? Se é que consegues fazer alguma previsão. Posso arriscar aqui qualquer coisa, não sei se será bem uma previsão. Fica registado, sim. Não sei se será bem uma previsão. Eu continuo a defender isto, eu acho que este processo da pandemia e das novas ditas tecnologias, porque lá está, as outras também são tecnologias, acelerou isto. E nós que jogávamos sempre presencial, era o meu caso também, continuo a não jogar propriamente muito online ou a evitar, mas redescobri, por exemplo, jogar alguns jogos em plataformas móveis. Por exemplo, eu jogo Through the Ages praticamente só pelo
pelo telemóvel. É um exemplo. Eu acho que isso acelerou. E os grupos que existiam com base territorial, e depois nós temos também muitas passagens de pessoas entre territórios, e há um fenómeno que eu acho que é curioso, e acho que quase todos sentimos isso, é quando nós por vezes viajamos pelo país e estamos perto de um certo grupo, vamos sempre procurar saber quando é que são os seus encontros para tentar fazer uma visita àquele dito grupo. Eu acho que isso toda a gente faz mais ou menos isto, quer seja um grupo formal, quer seja um board game café ou um café que tenha também jogos. Isto há uma certa procura por fazer isso. E nós extravasamos aqui os limites territoriais e eu acho que isso vai continuar a acontecer. Vamos continuar a ter os grupos nas redes sociais, os grupos de Discord, a interagir pelas plataformas de vídeo, vamos jogar este tipo de coisas, vamos todos tentar aparecer nas convenções, porque acho que é uma coisa que todos os gamers gostam, as gamers e qualquer identificação de género que vocês queiram ter ou não. Todos gostamos muito desses encontros físicos e acho que eles vão continuar a acontecer, porque também há uma coisa aqui curiosa, que é, apesar de nós jogarmos os jogos digitais, se não fosse os jogos analógicos, apesar de nós jogarmos os jogos analógicos, se não fossem estas plataformas digitais como Board Game Geek e todas estas redes sociais e afins, nós não poderíamos estabelecer estas comunidades de base territorial e não territorial. E é essencial, quer para criar jogos, quer para criar comunidade. E não é por acaso que o BGG surge em 2000 e está também uma explosão destes jogos a partir do início do século XXI. Não é por acaso. Portanto, nós não somos aversos à tecnologia, nós usamos-a é para concretizar os nossos jogos presenciais. Houve uma outra coisa que eu notei agora com a pandemia, que eu não sei se vocês notaram também na DICE Cultural, é que nós antes da pandemia tínhamos muita presença nos nossos encontros presenciais, físicos. E aquilo que eu me apercebi é que agora os encontros por todo o país estão mais reduzidos, e eu já falei com outros grupos também, não temos tantas pessoas, mas temos muito mais encontros em casa de pequenos grupos que durante a pandemia mantiveram este espírito de jogo coletivo, mas ficaram quase independentes. Portanto, eu acho que o desafio agora é voltar a convidar estes grupos que estão a acontecer em casas, de 4 ou 5 pessoas, que vão jogando também com estes encontros semanais, e voltar a trazê-los à comunidade. Como nós sabemos, ganhamos uma escala e ficamos mais ricos com esses grupos. Eu diria que isso é um desafio do momento, é voltar a trazer as pessoas. Não sei se vocês passaram por isso também. Olha, eu não tenho opinião pessoal porque estou há pouco tempo no hobby, portanto não tenho esse histórico, não posso dar-te um antes e depois, antes da pandemia e depois da pandemia. Mas acho que poderia ser interessante era ouvirmos os comentários dos nossos ouvintes aqui no YouTube ou nos outros social media, para deixarem a sua opinião, se acham que também é uma realidade que viveram nestes últimos anos ou não. Esta diminuição da afluência a grupos. Assumo que tenhas sentido isso, então, em Leiria também. Sim, sentimos claramente isso. Temos uma redução muito maior e de grupos que eu falei de norte a sul, isto aconteceu também em todo lado. Não que esteja a jogar menos, não me parece que esteja a jogar menos. Eu pelo menos pelas estatísticas que tenho das minhas redes sociais, é crescente, é mesmo crescente o número de visualizações e de interesse e de comentários e etc, tudo essas coisas. Portanto, o que me parece é que elas estão a acontecer num ambiente mais caseiro, mais seguro de multidões, ou mais defendido de multidões. Muito bem, muito bem. O grupo pode ser uma porta de entrada, mas depois quando estabeleces as tuas ligações sociais com as outras pessoas, acabas por não fazer esses movimentos mais independentes, como referiste. Sim, mas há o perigo de os grupos quebrarem por causa disto, que é um problema. Pois. Não podemos deixar que isso aconteça. E a DICE também tem que ajudar a dinamizar esses grupos. Quem sabe agora nos próximos tempos não podemos ter umas iniciativas nesse sentido. E já agora, como referiste a essas viagens pelo país, se algum dia passares aqui pela margem sul, também é uma questão de procurar. Também temos grupos e teremos muito gosto em receber-te. Seria sempre uma noite em grande. Com certeza. Com a tua presença. Muito bem. Miquel, agora falo-te como pai. E vou aqui representar os pais que são os ouvintes do conteúdo da DICE. Sou pai de crianças pequenas, estamos a falar de idades ainda de 5 anos, os mais velhos. Mas aquilo que vês aqui atrás é não só para mim, mas também para eles. É, portanto, um investimento que um dia poder ter momentos de família à volta de jogos de tabuleiro e com isso evitar ou minimizar
aquilo que é o que se conhece dos perigos das crianças de exposição a televisões por demasiado tempo ou a tablets e criar atividades de família e à volta de jogos de tabuleiro. Qual é para ti a melhor forma de introduzir este mundo a crianças à volta de jogos de tabuleiro? E estou a falar para além do óbvio, não é? Para além do óbvio das versões júniores dos jogos grandes, os Catan Júniores, os Carcassonne Júniores. E o que eu gostava de ouvir não é só questão da introdução, porque a introdução é fácil. Vamos, olha, sentem-se aqui e vamos experimentar este jogo. É a introdução, mas é também a manutenção daquele interesse, ou fazer crescer aquele interesse já de bem novinho, não é? Para manter a chama acesa, para que sejam eles a também procurar essas atividades e não serem só os pais a tentarem empurrar. Eu sei que vamos bater com os gostos pessoais, mas estamos a falar de crianças tão pequeninas, não é? Que se começam de tão novo, pode ser que se consigam moldar esse comportamento e essa personalidade. Como é que recomendarias a todos os pais que te estão a ouvir neste momento, Micael? Então a recomendação é a que eu recomendo num meme que eu vi uma vez. Ok. Que era alguém dizer para alguém que estava ao lado, uma mãe, penso que era uma das mães, dizer: não percebo porque é que o meu filho não lê. E ela estava a mexer num telemóvel e num tablet, enquanto a outra estava a ler. Ou seja, é o exemplo. Muitas vezes eu não convido os meus filhos a jogarem comigo, diretamente. Eu estou a jogar ou eu e a minha esposa, e eles aproximam-se da mesa e começam a querer mexer naquilo também. Não que eles vão jogar propriamente aqueles jogos que nós estamos a jogar, porque por vezes é todo impossível, pelo nível de complexidade ou da duração do jogo, ou por estar em inglês, às vezes, é uma questão de língua também. Mas o exemplo faz tudo. E depois, porque nestas idades, menos na idade que estavas a falar, nós ainda somos quase que modelos para os nossos filhos. Depois isso com a adolescência desaparece. Mas por enquanto eles ainda nos admiram de alguma maneira, ainda acham que aquilo que nós estamos a fazer pode ser interessante. E eu diria que é pelo exemplo, não como uma coisa forçada, mas como: então, mas se os meus pais fazem isto porque é interessante e porque gostam, provavelmente eu também posso gostar. E um dos problemas que eu vejo com os pais que têm essa preocupação: não, os meus filhos têm demasiado tempo nos ecrãs, então eu vou aqui inventar qualquer coisa para fazer com eles, mas é uma coisa qualquer, e depois acaba por ser um frete para eles também. E o que deve ser aqui a solução para mim é que os pais tenham prazer naquilo que estão a fazer também. Portanto, tem de ser uma atividade que agrada a todos, e não propriamente um frete que se está a fazer para desligar, para que a criança desligue o ecrã, ou quer que seja, quando os pais depois fazem o frete e depois eles próprios vão ligar o ecrã. Portanto, é um certo tipo de coerência. Portanto, eu diria que os pais têm de gostar daquilo que estão a fazer. Se não gostarem, vai ser difícil. Ou seja, se os pais não lerem um livro, dificilmente também os filhos vão achar que é normal ler-se livros ou não. Pois. Muito bem. Então, acho que em termos de conteúdo, pelo menos os livros já cá estão para fazer as crianças ler, não é? Quando digo os livros, os jogos, não é? Agora é só... Obrigado por partilhares as tuas dicas. Espero que tenha ajudado também outros pais que queiram trazer os filhos para este mundo e afastá-los de outros perigos. Olha, agora que estamos a entrar aqui já numa fase final da nossa conversa, gostaríamos de conhecer o Micael Board Gamer. Okay? No teu perfil de BGG tive a oportunidade de espreitar, portanto, para quem não conhece, depois deixaremos o link, ou podem ver o link aqui na descrição do YouTube, mas acaba com o Micael Sousa tudo pegado. Tu tens 552 entradas catalogadas, e o curioso do teu perfil é que tu dás muitas notas máximas a bastantes jogos, nota 10. Eu tentei perceber qual é que era o teu tipo de jogo favorito, mas com tantas notas máximas eu achei é melhor perguntar diretamente ao Micael. Consegues-nos dar algumas referências como sendo aqueles que são os jogos de eleição para ti? O que é curioso é que isso tem vindo a mudar nos últimos tempos, para mim. Dar notas máximas? Não, o tipo de jogo que eu aprecio mais. Okay. Eu continuo a dar notas altas, raramente dou notas baixas a jogo. Então, normalmente, quando a nota é baixa, não dou sequer. Costumo dar notas altas porque, acima de tudo, e à medida que tenho ganhado mais experiência com os jogos, eu vejo os jogos como experiências. Ou seja, aquele jogo que se proporciona aquele tipo de experiência que era suposto proporcionar merece nota máxima, mesmo que não seja o melhor jogo do mundo.
Portanto, daí eu dar algumas notas máximas. Normalmente dou um pouco menos se eu acho que tem alguma coisa que é uma falha ou uma coisa que podia estar melhor. Mas se bem que isto também é subjetivo, por vezes a nossa análise como jogador está muito aquém daquilo que é a profundidade necessária para desenvolver um jogo. Eu tenho mudado, eu era claramente um Eurogamer, só jogava Eurogames. Mas à medida que tenho tido mais experiências com jogos, tenho começado a ver outras formas de jogo e outros tipos. E tenho tendido, provavelmente se calhar pelos efeitos da pandemia, pela necessidade para ter jogos mais interativos. E tenho tendido um pouco para esse tipo de jogos que têm algum conflito direto, algumas interações que são mais impactantes no sistema de jogo. Também porque fui descobrindo com a pandemia os jogos a solo. Portanto, agora jogo muito a solo, normalmente aquilo que nós chamávamos os multiplayer solitários, jogos a solo, pronto, esses, porque o ganho com a interação com os outros jogadores não é assim tão relevante. E depois deixo para jogos multijogador aqueles que têm mais interações. E tem sido esse um pouco a minha mudança. Por isso é que nos meus jogos preferidos vão aparecer os Brass, dentro do jogo económico, vai aparecer o Root dentro do jogo de conflito direto, por exemplo. E vai tens a aparecer coleção toda, não é? Partilhaste recentemente tudo, no Instagram. tudo. Até tem coisas a mais. Até reparei que tinha coisas repetidas. É, não é? E até vai ser um próximo vídeo com um concurso sobre isso. Em breve. Veio aí um giveaway. Sim. Giveaway, mas os meus giveaways normalmente são sempre direcionados para que quem ganha crie conteúdos. Porque eu quero é que criem conteúdos, não é só para ter o like ou a partilha, não é propriamente isso que me interessa. Mas isto começa a ser muito abrangente e, por exemplo, provavelmente vai-se encontrar nos meus jogos preferidos também, às vezes, um ou outro jogo mais simples. Por exemplo, um iSociety. Eu acho que um iSociety é fantástico para as interações rápidas com outras pessoas. Acho que é um jogo que está muito bem feito. Aqui um clássico do Rainer Knizia. São alguns exemplos, mas por exemplo também gosto, por exemplo, das melhores experiências que eu tive ultimamente foi com o Dune, a edição de 2019. Gosto muito do Dune Imperium, mas é o Dune original. Porque a experiência entre os jogadores, aquilo é incrível, o radicalismo da assimetria e o tipo de experiência que proporciona é brutal, e o próprio sistema de alianças. Por exemplo, não sou propriamente um Ameritrasher, mas não sei porque adoro um Western Legends. Pelas interações e nós podemos mudar o nosso perfil de jogador ao longo do jogo, podemos mudar a nossa ética e cria depois uma narrativa que é muito hilariante quando jogado com as pessoas certas. Certas, não que as pessoas sejam melhores que outras, mas aquelas pessoas que também entram bem no sistema de jogo e que acabam por construir para a narrativa e para as interações. Mas depois continuo a gostar muito dos jogos de modelo mais europeu e dos jogos económicos. Por exemplo, continuo a gostar muito de um Keyflower, um jogo mais desse tipo. Portanto, é cada vez mais variado e lá está, relaciona-se também com o tipo de experiência que eu quero no momento e com as pessoas com quem eu vou jogar. E por isso há alguma variedade crescente nos jogos, nos tipos de jogos. Muito bem, obrigado por teres partilhado. És também, já referimos, o fundador do grupo de jogos de Leiria, que segundo o Facebook já conta com mais de 1300 membros. Para quem não sabe, este grupo reúne-se todas as sextas-feiras na Escola Básica de Marvila. A que horas, Miquel? A partir das 9h30 e até perder de conta. Até aguentarem. Até aguentar. Pronto, esperemos ajudar a trazer sangue novo, não é? Para este grupo, para que possam também continuar a crescer. Quando é que foi criado este grupo? Em que ano é que foi criado? Este grupo, salvo erro, lá ver se eu não estou enganado, foi em 2014. É lá. Em que uma outra associação nos acolheu e começámos, eu e mais 2 amigos, levámos alguns dos nossos jogos pessoais e começámos a convidar as pessoas para aparecer. Fomos fazendo parcerias, fomos ganhando alguma escala, fomos conseguindo usar alguns espaços públicos e até que depois, já não sei exatamente o ano, se 2017 ou 2018, criámos uma nova associação, onde este foi um dos projetos principais e depois acabámos por conseguir para a associação ter uma sede, que é uma antiga escola primária que estava desativada, aqui numa freguesia rural da zona de Leiria, e nós transformámos na nossa sede para os vários projetos e onde temos uma sala permanente dedicada aos jogos de tabuleiro, que acho que é uma realização que muito nos orgulha. Portanto, nós fazemos sempre estes encontros à sexta-feira à noite, é certo, mas sempre que nós recebemos solicitações dos nossos associados ou membros para fazer sessões, fazemos, porque temos o espaço e podemos geri-lo para benefício nosso e da comunidade, porque os nossos encontros
tal como muitos outros pelo país, são gratuitos e abertos a todas as pessoas que queiram aparecer para jogar connosco. Bem, já ouvi bastante histórias de grupos que começam exatamente dessa forma. Poucas pessoas, os jogos próprios e ir recebendo aos poucos e poucos as pessoas interessadas e crescendo organicamente nesse sentido. Mas pronto, já sabem, se forem da zona de Leiria ou se estiverem pela zona de Leiria, se não tiverem nada que fazer à sexta-feira à noite, podem juntar-se a este grupo e ajudá-lo a crescer também e conhecer o Micael pessoalmente, não é? O Micael e todos os outros fundadores do grupo. Depois, se jogarem comigo, podem ficar chocados com o meu nível de trash talk a jogar jogos. Portanto, levo sempre bolinha vermelha. Okay. Estou a brincar. Não temos essa bocadinho. ideia. Sim. Estou a brincar um bocadinho. Muito bem. Temos que um dia fazer uma visita então a esse grupo, na nossa rubrica DICE no terreno, Micael. E estar lá numa sexta-feira à noite a filmar o grupo e pode ser que a gente consiga capturar alguma dessa trash talk e partilhar com a comunidade. Muito bem, antes de irmos então, como momento de despedida, temos a nossa rubrica Over and Under. Vou-te colocar alguns temas em cima da mesa e vou pedir a tua opinião se achas que estes temas estão over, ou seja, a tua opinião já é demais o que existe à volta deste tema e devia ser menos, ou se achas que o tema está under e, com pena tua, podia haver muito mais ainda ou devia ser promovido para aumentar a sua presença. Olha, e começo com música clássica na abertura dos vídeos do YouTube. Over or under? Eu acho que é under. Under. Acho que é under. Porque acho que a música clássica fica sempre bem em qualquer lado. É. Conheces algum canal que comece com música clássica? Não estou a ver. Não estás a ver? Ok. Monopólio, over or under? Eu acho que é under, porque temos que os pôr under the bed e debaixo de tudo o que pudermos para o ocultar. Não, estou a brincar. Eu faço sempre esta brincadeira com o Monopólio e ando sempre a fazer trash e roast ao Monopólio. Mas no fundo é um pouco para chamar a mensagem, porque eu sei que toda a gente conhece o Monopólio e pode ser uma base de entrada para nós depois explicarmos que existem outras coisas. Ok. É um jogo assim tão mau do ponto de vista do serious gaming, não é fonte de muita inspiração para a vida real? Não, pelo contrário. Não. Ele começou como um serious game, um Monopólio. A autora, penso que era Maggie, o nome dela, e penso que é de 1904 ou 1905. O jogo foi criado especificamente para demonstrar um ramo do socialismo chamado socialismo orleano, e aquilo era para referir que, independentemente do que as pessoas fizessem, não interessava propriamente as tomadas de decisões, a acumulação de riqueza ia acontecer e os proprietários iam continuar a ficar mais ricos e a população ia ter incapacidade de pagar as rendas. Era qualquer coisa deste género pelo qual o jogo foi criado. Portanto, estamos a ver que isto é um serious game, no fundo. Pois é. Não é por acaso que foi assim. E depois teve toda uma história em que o jogo foi, entre aspas, copiado e depois tiveram que pagar os direitos de autor e a Parker Brothers depois implementou o jogo e nos anos 80 ele passou a ser também muito forte como associado ao neoliberalismo. Há aqui toda uma história associada ao jogo e tudo aquilo que ele nos invoca, né? O sentimento de progressão e de querer ter mais. E depois tem coisas boas e coisas más do ponto de vista do design do jogo. Eu também já fiz vídeos sobre isso. Tem coisas más que nós não gostamos do ponto de vista de não ter tantas decisões quanto isso, mas por exemplo tem uma coisa muito boa que alguns jogos falham, que é o facto de a grande parte da ação que interessa no jogo acontece no turno do outro, o que faz com que nós estejamos sempre atentos àquilo que está acontecendo nos turnos dos outros. Isto é um elemento de design realmente inteligente, que é nós recebemos dinheiro pelas ações dos outros. Isto é bom para transpor para o sistema de jogo, porque muitas vezes nos jogos que nós jogamos, jogos de tabuleiro modernos, nós jogamos o nosso turno e depois estamos parados à espera, a secar, ali a sofrer da paralisia da análise alheia sem nada que nos interesse, não é? E esse jogo faz isto bem. Okay. Imaginava lá eu que ia acabar a nossa conversa a identificar o Monopólio como sendo uma das referências de serious gaming, um marco-chave na história do serious gaming. Imaginava lá eu. Olha, Kickstarters, over or under, neste momento? Under também. Existem muitos e eu não sou defensor de que muito é mau. Eu sou defensor de que muito é bom porque temos muita escolha. E fala-se muito que o hobby está numa bolha e são demasiados jogos e deviam de haver menos. Não acho. Imaginem que se este tipo de atitude fosse a mesma para a literatura.
Alguém no seu perfeito juízo acha que vai poder ler todos os livros que saem todos os anos e por isso acha que se devia proibir lançarem novos livros. Não faz sentido nenhum. Portanto, quanto mais forem produzidos, mais probabilidade há de existirem coisas que nós vamos gostar. Claro que não vamos saber tudo, mas também acho que faz parte da magia do nosso hobby a descoberta de novos jogos e de coisas que nos escaparam e às vezes andam-nos a escapar há anos. E eu acho que isso faz parte da magia de, lá está, a curiosidade de querer descobrir. Faz parte também, portanto, quantos mais melhor. E o Kickstarter tem sido uma excelente forma de criar alguns jogos que jamais poderiam ser publicados através dos editores normais. E dou o exemplo de um caso. Não sei se conhece o Fog of Love, que é um simulador de relacionamentos. Aquilo é um Eurogame semi-cooperativo em que nós estamos a simular relações entre duas pessoas. Pode ser um casal, de qualquer tipo, não interessa, o jogo permite o que quisermos. E aquele jogo só foi fundado porque o autor propôs a várias editoras, nenhuma quis aquele jogo, ele, como por acaso tinha capacidade financeira, financiou o próprio jogo e neste momento é um dos jogos de top. E chega a ser, penso que até chegou a ser o jogo mais vendido na Austrália. Portanto, estamos a ver que o Kickstarter é uma boa abertura para criar disrupção no mercado. Ok. E as versões digitais de jogos de tabuleiro? Under também, porque eu acho que também há poucas. Devia haver mais e há deles que podem ser muito úteis. Eu, por exemplo, conheci, isto é um bocado surpreendente, alguém que não estava habituado a jogar jogos de tabuleiro modernos e jogava o Root, a versão digital, sem nunca ter jogado nada deste tipo. E isso fez com que essas pessoas entrassem no nosso hobby porque experimentaram um jogo que eu defendo que é um bom jogo, embora nem todos possam gostar, do ponto de vista do design. E isto leva-me a outra coisa que nós falámos brevemente, que é os jogos de introdução. E o facto de nós estarmos a divulgar estes jogos perante, por vezes, públicos que são muito conhecedores já de jogos digitais. E nós, por vezes, não podemos esperar cativar um destes utilizadores que já jogou coisas altamente evoluídas com um jogo mega simples, de 3 ou 4 regras que nós às vezes usamos nos jogos de introdução. E por vezes temos que introduzir logo com os jogos mais desenvolvidos. E as apps podem ser muito boas para fazer isto, tal como serem muito boas para nós, enquanto gamers, jogarmos os nossos jogos a solo. E eu jogo, como já disse, Through the Ages, na app, muito, praticamente todos os dias. Eu adoro o jogo e ele seria muito difícil levá-lo à mesa com pessoas todos os dias, ou mesmo impossível. Okay. Pode ser que a partir de hoje, depois deste vídeo, consigas ter mais alguns adversários portugueses que te encontrem. E até há uma história muito interessante do Through the Ages, que é, o Through the Ages teve duas versões. Teve a primeira versão, há uns anos, que era um jogo de topo, e depois teve o Through the Ages, A New Story of Civilization, penso que é assim o nome. E essa versão só aconteceu porque eles estavam a criar a versão digital do jogo. Okay. E perceberam que poderiam melhorar imensas coisas e assim criaram um novo jogo uma vez que já tinham um sistema feito. Nem sempre as coisas são inimigas umas das outras e as sinergias podem ser positivas entre o digital e o analógico. Claro. Última. Convenções nacionais de jogos de tabuleiro. Under também. Bem, vou dizer under a tudo porque eu devo querer é mais de tudo. Sim, acho que precisamos de muitas mais. É pena não termos mais convenções em mais sítios e mais direcionadas para, eu diria que para públicos diferenciados. Por exemplo, nós temos o caso da Leiria.con, que é aquela que eu conheço mais, porque conheço por dentro, né? Também do ponto de vista da minha participação e colaboração com a organização, embora eu não seja membro da instituição que a organiza diretamente. É uma convenção, por exemplo, muito direcionada para os gamers. E depois nós acabamos por não ter tantas assim, desse tipo, tal como depois também fazem falta convenções mais direcionadas para públicos de introdução, que gostariam mais de experimentar coisas novas e o tipo de apoio que nós temos que dar é diferente, consoante o tipo de convenção que se queira. Portanto, eu diria que precisamos de mais convenções para cobrir o território, mas também para cobrir o tipo de jogadores. Muito bem.
Infelizmente é todo o tempo que tínhamos. Estiveram a ver a Dice Talks, uma iniciativa da Associação Dice Cultural, que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro. Eu relembro que o meu nome é João Silva e, em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Se gostaram desta talk, não se esqueçam então de fazer like, subscrever, clicar no sininho para não perder nenhum dos vídeos que nós vamos fazer ainda de futuro para vocês. Atenção que vem aí grandes surpresas e novos conteúdos. Estejam preparados, garantam a vossa subscrição para serem os primeiros a ver e a partilhar o que vamos lançar agora nas próximas semanas. Este conteúdo é para vós e por isso deixem os vossos comentários no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Discord, já sabem, em todos os sítios do costume, incluindo, e vejam também o nosso site, dicecultural.org. Deixo também então um obrigado muito especial ao nosso fantástico convidado. Tivemos hoje aqui bastante food for thought, não é? Desafios mentais para levarmos offline, para pensarmos sobre de vários temas, para ficarmos agora a digerir todos juntos. O que achas, Micael? Ajudaste a inspirar para que nos próximos tempos tenhamos mais investigadores dentro destas áreas? Ou pessoas a entrar na investigação nesta área? Eu gostaria de dizer que sim, mas não sei se tenho essa capacidade. Eu pelo menos esforço-me para partilhar o meu exemplo daquilo que tenho feito para inspirar outros a fazer melhor, que não há de ser difícil fazer melhor do que eu. E tenho-me esforçado também para, por exemplo, dentro da Leiria Con ter os painéis dos Leiria Talks mais dedicados a que possamos partilhar algumas destas coisas mais formais. E na última consegui convidar alguns colegas da academia que em Portugal trabalham em algumas coisas, tal como outras pessoas que têm umas abordagens mais práticas à implementação de jogos, e era algo que eu gostava de continuar a reforçar, porque acho que é benéfico para todos. Muito bem, muito bem. Olha, se passares pela Margem Sul e quiseres fazer parte de algum grupo durante uma noite, dá uma apita dela, teremos muito gosto em receber-te. E a todos aí em casa, onde estiverem a ver-nos ou a ouvir-nos, obrigado pela vossa companhia e pelo vosso apoio. Divirtam-se.